Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Eu quero entender melhor Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Quem puder sentar, nós fazer aqui uma reflexão breve sobre esta palavra de hoje. A gente ouviu falar no Evangelho de um homem chamado Zaqueu. A palavra diz que Zaqueu era um chefe dos cobradores de impostos. Ou seja, ele tinha algumas pessoas que cobravam impostos ao povo judeu, que eram operários, funcionários desse Zaqueu. Só que esse Zaqueu, ele desejou ver quem era Jesus. Ele desejou conhecer Jesus. E quando Jesus vinha andando, entrando lá na comunidade de Jericó, na cidade de Jericó, vinha com ele uma multidão. E essa multidão estava em volta do Senhor. E esse Zaqueu, a palavra diz que ele era de baixa estatura, ou seja, ele não era muito alto, e ele queria ver Jesus no meio daquela multidão. Como ele não ousava se aproximar e também ele era baixinho, de longe não dava para ver, ele pensou: vou subir numa árvore, lá típica daquela região, chamada sicômoro, vou ficar nessa árvore porque ele vai passar mais ou menos por aqui, e quando ele passar eu vejo quem é esse Jesus. E assim ele o fez. Primeiro, ele não se aproximou porque ele era um pecador público, ou seja, aquele povo não gostava dele, porque como ele era o chefe dos cobradores de impostos, eles roubavam o povo. Eles cobravam esse tributo ao imperador da época e ainda mais cobrava a mais, roubando, e assim se tornaram ricos. Então era odiado pelo povo. O povo não gostava deles. E ele ficou nessa árvore. Quando Jesus vai passando por ali, para a surpresa de Zaqueu, quando Zaqueu vai lançar os olhos do Senhor para ver o Senhor, ele já encontra os olhos do Senhor que já está nele. E ainda para mais surpresa de Zaqueu, quando Jesus chega debaixo daquela árvore, Jesus já sabe o nome dele. E disse: ei, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Meus irmãos, isso quer nos dizer que o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia, cheio de amor e misericórdia. Esse homem era rejeitado pela comunidade. Em volta de Jesus tinha muitas pessoas que se consideravam
até perfeitas, pessoas dignas de estar ali perto do Senhor. No entanto, esse Zaqueu não se considerava assim, mas não ousava se aproximar. E, diante da grande bondade do nosso Deus, que procura, como ele mesmo diz, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido, ele estava em busca de Zaqueu. Só que partiu também do coração de Zaqueu um desejo de conhecer Jesus. E é preciso que o nosso coração parta também esse desejo de conhecer Jesus, de fazer uma experiência desse Deus que amou, desse Deus que é misericórdia. A gente vê o mundo de hoje em que os enganos do inimigo têm entrelaçado e amarrado a maioria de toda a humanidade, através de tantos vícios e tantas euforias. O dia de domingo, que é o dia do Senhor, uma raridade e uma pequeníssima parte de pessoas se vai ali viver algum momento na presença de Deus. A maioria só pensa nas farras, nas festas. E a nossa vida, meus irmãos, ela é um fechar e piscar de olhos. É uma incerteza hoje chegar a 70 e 80. Nós somos uma geração fraca. Os nossos pais e avós puderam até chegar, mas nós estamos vendo, nós somos uma geração fraca, fisicamente e muito mais espiritualmente. Qualquer situação nos abala o físico e o espírito. Qualquer problema a gente desmorona. Fisicamente, espiritualmente a gente perde a fé, o corpo da gente recebe aquela carga e a doença vem. E é preciso a gente ter essa intimidade com Cristo. Ele é o sirineu que quer nos ajudar a levar a nossa cruz. Todos nós temos uma cruz. Todos nós temos uma situação dolorosa e que nós devemos pedir força a Deus e sabedoria para saber lidar com certas situações. Esse Zaqueu, que era rejeitado, que não ousou se aproximar, que se achava o pior, o excluído, foi aquele que Jesus disse: eu quero estar na tua casa. E aquelas pessoas talvez ficaram ali boquiaberto, talvez ficaram reclamando, murmurando e até impressionadas, porque aqueles que a comunidade condenou é aquele que Jesus amou e disse: quero estar hoje na tua casa. Essa é a realidade, meus irmãos. Por isso que nós não podemos condenar ninguém. Por isso que nós não podemos olhar com olhar de condenação para ninguém. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que veio para salvar, como Ele disse na palavra, procurar e salvar o que estava perdido. Ele disse: desce depressa, Zaqueu, que eu tenho pressa. Quero estar na tua casa, quero ficar na tua casa. Zaqueu recebe Jesus na casa dele com alegria. Naquele banquete, acontece o quê? Acontece algo no coração de Zaqueu. Naquele banquete com Jesus, no diálogo com ele, Zaqueu diz o seguinte: Senhor, se roubei alguém, vou devolver 4 vezes a mais. Aí Jesus vai e diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque esse também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Por isso nunca vamos apontar o dedo e dizer: aquele está perdido, porque Deus tudo pode. A comunidade dizia: ele está perdido. Jesus disse: eu vim procurar e salvar o que estava perdido. E fez uma obra grande na vida daquele homem, como quer fazer na nossa e na vida de tantos e tantos que estão em situação como Zaqueu, talvez aprisionado a alguma situação. Mas o nosso Deus é poderoso para libertar, o nosso Deus quer libertar, o nosso Deus tem amor e tem toda a atenção e diligência de procurar para salvar quem estava perdido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.